Vocês parem com essa covardia. Vocês ficam aí escondidos, falando mal de nós e fazendo coisas ruins contra nós. Isso não é bom. Vamos, vocês criem coragem e venham aqui fora. Venham dizer na nossa cara que vocês vão aprovar esses projetos que destroem a nossa existência. Meu nome é Kayapó, sou da etnia Kayapó, sou uma liderança e cacica mulher Kayapó. Agora, em mês de junho, desse ano de 2021, eu acompanhei a delegação de Kayapó durante a mobilização O Levante pela Terra, que ocorreu em Brasília. Eu tenho muito orgulho da minha tia Tuíra Kayapó e muita consciência da importância das mulheres Kayapó nessa luta que nunca acaba. Terra indígena fica. Tuíra Kayapó é uma mulher guerreira, com uma longa história na linha de frente da resistência. O canto de guerra que abre este podcast é um chamado dela ao povo dos gabinetes de Brasília. Nele, Tuíra exige respeito e cobra diálogo olho no olho. Oé Kayapó é a primeira liderança feminina a se tornar cacica do povo Kayapó. Ela segue os passos de sua tia Tuíra e avança na luta das mulheres Kayapó em defesa de todos os povos indígenas. Eu sou Lucélia Santos e me sinto muito honrada com a presença de Tuíra e da Oé Kayapó neste podcast. Por meio delas, homenageio todas as mulheres indígenas do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Paula Sabino e você está no Seguir Esperneando, o podcast da Lucélia Santos em parceria com a revista Chapuri. Nesse episódio, Terra Indígena Fica, nossa cacica Lucélia trata das últimas ações do Estado brasileiro para retirar dos povos indígenas o pouco que resta de suas terras originárias. Em fevereiro de 1989, em Altamira, no sul do Pará, aconteceu o encontro dos povos indígenas do Xingu. Os indígenas andavam assustados com as notícias sobre a construção de barragens no Xingu. Foram convidadas pessoas e entidades aliadas dos povos da floresta, e eu estava lá. Os indígenas queriam saber sobre a construção da hidrelétrica Cararaú, no rio Xingu, no coração da terra indígena Kayapó. Representando o governo federal, o engenheiro José Antônio Muniz Lopes, então presidente da Eletronorte, tentava em vão explicar as razões para a execução daquele projeto insustentável. Em dado momento, a paciência indígena acabou e a coisa desandou. Tenotamo! De repente, uma jovem indígena entoa o grito de guerra do seu povo e encosta o facão no pescoço do engenheiro. O tempo fechou. Eu não queria matar o branco. Eu só queria mostrar para ele o que é opressão. Disse Tuíra Kayapó ante a imagem que virou capa de jornal em todos os quadrantes do planeta. O gesto de Tuíra ganhou o mundo e, por um tempo, segurou a tragédia da construção de barragens no rio Xingu. O projeto Belo Monte foi engavetado pelo presidente José Sarney, mas, infelizmente, voltou nos governos de Fernando Henrique Cardoso e acabou sendo executado por Dilma Rousseff no ano de 2011. Naquela tarde, em Altamira, eu me senti completamente impotente ante o massacre anunciado pelo Estado brasileiro contra os povos do Xingu. No impulso, eu e Gabeira alugamos um carro de som e saímos pela cidade denunciando a gravidade do que estava acontecendo. Conseguimos organizar um comício relâmpago que encheu de gente. A gente tem que se juntar, se organizar e exigir uma resposta do governo brasileiro. Eu soube depois que escapei da morte por um triz, porque os jagunços do latifúndio tentaram me pegar. Agora,
Nesse mês de junho de 2021, cerca de 850 lideranças indígenas de 48 povos de diversas regiões do Brasil montaram um acampamento na capital federal para lutar contra a aprovação do PL 490 na Câmara dos Deputados e a favor da votação da tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei 490 legaliza a tese do marco temporal, que acaba com os direitos constitucionais dos povos indígenas. O PL altera o Estatuto do Índio, inviabiliza a demarcação das terras originárias, permite o avanço do agronegócio sobre as terras indígenas e abre as áreas ocupadas por indígenas isolados para os empreendimentos do setor privado. Pautado e aprovado na CCJ a toque de caixa por sua presidenta, a deputada bolsonarista Bia Kicis, em 29 de junho, o PL 490 segue agora para a votação em plenário na Câmara dos Deputados e, em seguida, vai para o Senado. Os indígenas acampados em Brasília esperavam que o STF analisasse a ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo indígena Xoclen, com base na tese do marco temporal. A votação estava marcada para junho e foi transferida para agosto. O recurso extraordinário 10.017.365, que tramita no Supremo Tribunal Federal, trata da disputa pelo estado de Santa Catarina de parte do território da terra indígena Ibirama-Laclanô, tradicionalmente ocupada pelos povos Xoclen e Guarani. A ação analisa o pedido de reintegração de posse da Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina contra a FUNAI e lideranças indígenas do povo Xoclen. Essa votação é muito importante porque, em decisão publicada no dia 11 de abril de 2019, o plenário do Supremo reconheceu por unanimidade a repercussão geral do julgamento. Quer dizer que a decisão servirá para fixar uma diretriz para todos os casos envolvendo terras indígenas em todas as instâncias do judiciário. Há muitos casos de demarcação de terras e disputas possessórias sobre terras indígenas que atualmente se encontram judicializados. Assim, como o PL 490, há também muitas medidas legislativas que visam retirar ou relativizar os direitos constitucionais dos povos indígenas. O que está em jogo é o reconhecimento ou a negação do direito dos povos originários ao seu bem mais sagrado, o direito à terra. Duas teses disputam os votos do Supremo. A tese do indigenato, acatada pela Constituição Federal de 1988, garante aos indígenas os direitos originários sobre as terras por eles ocupadas desde tempos imemoriais. A tese do marco temporal, de origem recente, advoga o direito dos povos indígenas de demarcar apenas as terras que estavam sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988. A decisão do Supremo Tribunal Federal pela tese do indigenato poderá resolver a situação de mais de 300 projetos de demarcação que estão parados em alguma burocracia do Estado brasileiro. Essa opção também abre caminho para regularizar as outras 537 terras que, por lerdeza do Estado, não têm nenhum processo de demarcação iniciado. Por outro lado, se o Supremo Tribunal Federal optar pela tese de marco temporal, as terras indígenas
ficarão expostas à ação violenta da expropriação e da grilagem. Essa decisão levaria a uma enxurrada de processos de anulação das demarcações existentes. Os povos indígenas teriam pela frente um futuro incerto, marcado por massacres, mortes e violências. Revoltado com o último acontecimento, o líder indígena Cretan Caingangue, filho do grande lutador Ângelo Cretan, assassinado pelo latifúndio no Paraná no ano de 1980, expressa aqui toda a sua indignação. Primeiro que eu estou chateado, sabe? Porque eles não têm noção do que é o sofrimento nosso com povos indígenas, não por causa de nós estar acampados aqui, mas daqueles que moram embaixo de uma lona na beira da estrada e que estão dentro de uma retomada, sofrendo ameaça, sofrendo reintegração de postos, gás lacrimogêneo, lideranças criminalizadas. O ministro não tem noção disso. Até quando eles vão nos negar o direito constitucional? Fica a pergunta: até quando? Seguir Esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construído em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Esse episódio, Terra Indígena Fica, resulta do esforço coletivo de Agamenon Torres, Ana Paula Sabino, Duda Meirelles, Janaína Faustino, Lucélia Santos e Zezé Wais. Terra Indígena Fica conta com a participação especial de Tuíra Kayapó, Oé Kayapó e Cretan Caingangue, a que agradecemos. Seguir Esperneando é patrocinado por Bancários DF, os Sindicatos dos Bancários de Brasília, a FENAI, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC CUT, Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Créditos do Centro-Norte, Simpro-DF, os Sindicatos dos Professores do Distrito Federal. Colabore com a revista Chapuri. Compre um produto na nossa loja solidária, lojachapuri.info, ou faça uma doação de qualquer valor via Pix, contato@chapuri.info. Até o próximo episódio de Seguir Esperneando.